Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos neste grande dia maravilhoso, dia 25 de abril de 2023. Palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Deus sempre tem uma bênção preparada para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 32. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ele assentava-se debaixo das planícies, das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, eu darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém, não será tu a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes, e anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. E Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Císera caiu ao fio de espada, até não ficar um só. Porém Císera fugiu ao pé da tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Císera e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui e não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier te perguntar: Há aqui alguém? Responderás então: Não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou até a terra. Estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas.
E foi a ela, e eis que Cícera jazia morta com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. E cantou Débora e Baraque, filhos de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, sendo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Escolhi deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. Donde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai da justiça do Senhor, da justiça que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva preso os teus cativos, tu, filho de Abinoam. Então fez dominar sobre os nobres em teu povo aos que restaram. Fez-se o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque. E depois de ti vinha Benjamim dentre os teus servos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulão os que levaram a cana do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora, e com Isacar assim também Baraque foi enviada a pé para o vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração, porque ficaste tu entre as curais para ouvires os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou além do Jordão, e Dan porque se deteve nos navios. Aser se assentou na beira dos mares, e ficou junto às suas baías. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon se arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, à força, então os cascos dos cavalos se despedaçaram. Pelo o galopar dos seus valentes, amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. À estaca estendeu a sua mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores a sua direita. E matou a Cícera e rachou-lhe a cabeça. Quando lhe pregou, atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tardia em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: Porventura não achariam e repartiriam os despojos? Uma ou duas moças a cada homem?
para Cícera despojos de estofas coloridos, despojos de estofas coloridos bordados, de estofas coloridos bordados de ambos os lados com despojo para os pescoços. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Amém, irmãos? Livro de Lucas, 22, capítulo 22, versículo 35 ao versículo 53. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compra. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que estava escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E pareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste como a um salteador, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Amém, irmãos? Salmo 94, versículo 1 ao versículo 23. Ó Senhor Deus, a quem vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e o órfão tiram a vida. Contudo, dizem: o Senhor não o verá, nem para isso estenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que argue os gentios não castigará? E o que ensina o homem a conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas ao juízo voltará a retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve.
Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei. Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Amém, irmãos? Provérbios 14, versículo 3 e 4. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.